Falar de Jesus não é uma tarefa fácil, porque nem sempre a gente é aceito imediatamente quando, né, principalmente nas redes sociais, onde a gente ouve, faça um vídeo que chame a atenção, conte uma história para chamar a atenção. Se você fala de Jesus no início do vídeo, é muito comum que as pessoas passem o vídeo, porque falar de Jesus indica que falaremos de uma religião. E Jesus não é uma religião. Jesus não está associado à religião evangélica, à igreja evangélica, muito menos à igreja católica ou qualquer outra religião. Não. Jesus é Deus, o Deus que veio a este mundo para levar o pecado do mundo, para nos livrar do peso do pecado, para nos dar mais uma chance de viver com Ele para sempre. Mas enquanto vivermos sem nos interessarmos em conhecer o Evangelho de Cristo, continuaremos aprisionados pela lei, pela doutrina, onde Deus parece um ser bom de vez em quando e em outros momentos mal. Se você não dizimar, o mal virá sobre a sua vida. Contudo, se você dizimar, você será próspero. Se você não orar, Deus não se relaciona com você. Se você não perdoar, você nunca será perdoado. É claro que nós temos que obedecer o Evangelho de Cristo, que nos ensina a perdoar, nos ensina a orar. Claro que sim. Mas não dessa maneira frenética e descabida, fazendo tudo como se fosse uma troca. Vivemos debaixo da graça, as misericórdias se renovam a cada manhã. E vocês acham que Deus não conhece os nossos defeitos? Será que Ele não sabe quando mentimos, quando fingimos, quando perdoamos sem querermos perdoar, mas perdoamos porque o pastor vive dizendo que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados, então isso é uma troca. Você age então de uma maneira hipócrita, fingindo que está tudo bem, quando não está. E isso tem levado as pessoas ao adoecimento. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, verso 5, diz assim, olha, quando nós vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, seguindo os nossos próprios desejos carnais, vivíamos cheios de desejos maus, despertados pela lei. Pela lei, despertados pela lei. Que lei é essa, gente? A lei do pode e não pode. Porque a gente, quando faz algo que a gente não quer fazer, dentro de nós, abrimos espaço para a mágoa, para a ira, para a revolta. Então, os desejos maus começam a serem despertados. Os desejos que nos levam para a morte, olha que coisa séria. Mas no verso 6 ele diz, porém, agora estamos livres da lei. Ou seja, nós entendemos que Deus não é isso que eles dizem que é. Jesus é bom, é amigo, é pai, é consolador. Ele veio para perdoar o mundo, não para julgar o mundo. Por isso, todos os dias, ele nos dá uma nova chance. Chance do quê, Fátima? De vencermos os nossos próprios desejos carnais. E quando eu falo de desejos carnais, eu não estou falando de questões que envolvem o corpo, ou vocês me entendem, né? Estou falando de tudo aquilo que nos separa de Deus. Porque nós temos que viver uma vida com Deus verdadeira. A nossa intimidade com Deus deve ser pura. Livre de qualquer amarra que este mundo nos propõe. Eu fui à igreja somente para conhecer Jesus, porque eu ouvi falar dele. Eu me lembro que quando eu me interessei pelo Evangelho de Cristo, porque eu nasci em um lar onde não se falava
das questões bíblicas, né? A gente vivia uma religião, a gente nem sabia o que significava. E quando eu comecei a me interessar pela palavra de Deus, o primeiro livro que eu li foi o primeiro livro do profeta Samuel. E naquele momento, eu senti um desejo dentro de mim tão grande de conhecer aquilo, de querer mais. E eu fui para a igreja com esse propósito. Eu quero aprender mais, eu quero saber mais, eu quero conhecer melhor Jesus Cristo. Porque até então, tudo que eu tinha ouvido na igreja, na religião que eu seguia, que a minha família seguia, tudo que eu tinha ouvido havia me decepcionado. Porque nós íamos à reunião na igreja e o que nós ouvíamos era: olha, a sociedade é isso, a comunidade é isso. Mas o que eu queria ouvir, talvez o que eu ansiava ouvir, não era dito. Então, no primeiro momento em que eu bebi dessa água, eu queria mais, eu queria matar a sede. E quando eu conto essa história para as pessoas riem. Você foi à igreja depois de ler 1 Samuel? Foi. Porque eu fui atraída pelo Espírito de Deus. Então, veja, eu nunca ouvi alguém dizer, eu fui à igreja, se houver alguém, não é, que foi à igreja simplesmente porque queria se aproximar de Cristo, né? A gente tem problemas, né? Às vezes o problema é de saúde, às vezes o problema é financeiro, é o desemprego, é o amor, é a família, sei lá, qualquer questão. Não há nada de errado em falar com Cristo sobre as suas necessidades. Mas há uma diferença muito grande em estar com Cristo porque queremos servi-lo, pelo amor que Ele nos deu, demonstrou por nós, ao invés de querermos estar com Cristo ou nos aproximarmos de Cristo porque Ele pode nos dar algo. Então, quando eu li isto daqui, eu pensei em tudo isso. Veja, a palavra de Deus diz que nós temos que passar por uma porta que é muito estreita. E como passaremos por uma porta estreita com essa carga que a doutrina coloca sobre nós? Do Deus pode e não pode, certo ou errado. Ainda que você não leia o Evangelho de Cristo, você sabe quais são as coisas que nos levam a Deus e quais são as que nos afastam de Deus. O verso 6, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, do pode e não pode, segundo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo a quem? Ao próprio Espírito, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo de Deus aqui na terra, o templo do Espírito Santo, Deus. Não podemos mais viver da mesma maneira. Então, se você continua preso à doutrina, acreditando que Jesus é uma religião, e pula o vídeo toda vez que você ouve falar de Jesus, seria bom parar um pouquinho e ler a palavra de Deus. Aprenda com Cristo.